universo DC, a cor verde representa a força de vontade e os membros da tropa dos Lanternas Verdes são escolhidos justamente por sua capacidade de enfrentar o medo, persistir diante do impossível e transformar sua determinação em poder. A tropa foi criada pelos Guardiões do Universo em Oa e funciona como uma espécie de força policial intergaláctica, dividindo o universo em setores. Mas antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque um Lanterna Verde pode voar, criar campos de força, disparar rajadas de energia, traduzir idiomas e criar construções de luz sólida praticamente com qualquer forma que sua imaginação consiga conceber. Então hoje vamos falar dos 8 Lanternas Verdes da Terra e como cada um deles tem uma força diferente de coragem. Primeiro, Alan Scott, um engenheiro ferroviário cuja vida mudou quando um acidente de trem quase o matou e no meio dos destroços encontra uma misteriosa lanterna verde que continha uma força sobrenatural conhecida como Chama Verde da Vida. E nesse começo não tínhamos ainda a ideia de uma tropa, ou seja, em vez de simplesmente receber um anel dos Guardiões do Universo, Alan cortou um pedaço da própria lanterna e o transformou aquele metal em seu próprio anel. Seu poder estava relacionado à magia do universo e permitia que Alan disparasse energia, voasse, atravessasse objetos, manipulasse matéria, alterasse o tamanho das coisas, criasse construções e até influenciasse a mente de outras pessoas. Com o passar do tempo, suas habilidades começaram a parecer mais com a dos lanternas que conhecemos hoje, mas essa diferenciação do poder dele ali ser a magia é o que o diferencia e algo que acho doido. No estilo Kryptonita, a fraqueza de Alan era a madeira. O Lanterna se tornou um dos membros fundadores da Sociedade da Justiça da América e mentor de várias gerações de super-heróis. Ou seja, Alan Scott já estava disposto a enfrentar o mal antes mesmo de inventarem uma tropa. Já o segundo foi o homem que transformou o Lanterna Verde em uma das maiores mitologias cósmicas da DC. Hal Jordan era um piloto de testes extremamente habilidoso, conhecido por sua coragem e sua personalidade impulsiva, e ele carrega um trauma profundo relacionado a seu pai, já que ele morreu em um acidente aéreo quando ele ainda era uma criança. Em vez de abandonar a aviação, Hal decidiu seguir os passos de seu pai, e foi quando o alienígena Abin Sur, membro da tropa dos Lanternas Verdes, foi mortalmente ferido e sua nave cai na Terra. Nesse momento, ele ordena que o Anel procurasse alguém digno de substituí-lo e quase instantaneamente o Anel encontrou Hal Jordan, que tinha uma força de vontade absurda e recebe a responsabilidade de se tornar o Lanterna Verde do setor 2814. E imagina isso hoje, tipo, tu tá lá de boa, na tua, quando vai ter sugado, vê um alienígena ali, recebe um anel e parabéns, tu é polícia agora. Jordan foi levado para Oa, onde conheceu os Guardiões do Universo e aprendeu a utilizar o anel. E ao voltar para a Terra, que o Lanterna se torna um membro da Liga da Justiça, enfrenta ameaças cósmicas como Sinestro, Anti-Monitor, Black Lanterns e outros, só que um dos capítulos mais importantes de sua história acontece durante a Emerald Twilight, quando Hal perde a cidade de Cold City e, devastado pela dor, sucumbe à influência de Parallax. Nesse período, ele destrói a tropa e a bateria central de Oa, tornando-se uma das maiores ameaças do universo como a entidade do medo, só que quando ele consegue se redimir, acaba morrendo, tornando-se o Espectro, mas claro, como em quadrinhos nada é pra sempre, Hal Jordan volta a ser o Lanterna Verde. O grande diferencial de Hal Jordan é sua força de vontade, tanto que ele é tipo o padrão que todos devem seguir. E se falamos do padrão, o terceiro Lanterna Verde é o oposto disso. Guy Gardner é explosivo, arrogante, sarcástico, competitivo e muitas vezes incapaz de ficar calado. Mas existe uma característica que a gente não pode julgar: o cara é corajoso. Sua história com a tropa começa de uma maneira curiosa, porque ele quase foi o primeiro Lanterna Verde humano da Terra, só que Guy foi selecionado como substituto oficial de Hal, e curiosamente ele inicia com uma personalidade bem mais amigável, só que depois de passar por um coma, sua personalidade muda drasticamente. Ele já foi membro da Liga da Justiça em diferentes períodos, participou de alguma das maiores batalhas da tropa, chegou a ser expulso, utilizou o antigo anel amarelo de Sinestro e ainda descobriu que possuía uma herança genética Vuldariana, uma característica ali que lhe concedeu alguns poderes a mais, como transformar parte do seu corpo em armas. Obviamente, essas habilidades foram retiradas depois. Guy se tornou um dos poucos personagens capaz de utilizar um anel vermelho e sobreviver à experiência sem perder completamente sua identidade. É um fato pra mim que ele é o cara mais irritante ali deles, só que não tem como negar. Se tu precisa de alguém pra briga e que não desista nunca, Guy Gardner é esse cara. O quarto da lista é bastante conhecido pra quem assistiu a animação da Liga da Justiça. Estou falando de John Sturt, um ex-marine e também arquiteto que foi escolhido inicialmente como substituto de Hal, quando o Guy lá estava incapacitado, já que os Guardiões queriam alguém que tivesse mais disciplina. Depois de receber o anel, John rapidamente demonstrou que não
não pretendia simplesmente seguir as ordens de Hal, ele tinha sua própria visão de justiça e utilizou o novo poder para enfrentar problemas sociais e políticos que existiam na própria Terra. Ao longo dos anos, foi se tornando um dos melhores construtores e estrategistas e ganhou patentes mais altas dentro da Ordem. Porém, um dos acontecimentos mais importantes de sua vida foi a destruição do planeta Shanxi, uma experiência que deixou John carregando uma enorme culpa. Foi nesse período que ele ficou questionando sobre sua própria capacidade de proteger pessoas e chegou a abandonar temporariamente o papel de lanterna. Depois de enfrentar ameaças relacionadas aos novos deuses, John absorve as chamas de Godstorm, uma manifestação de energia divina que o fez entrar em contato com forças muito acima do nível normal de um Lanterna Verde e também teve a conexão com um espectro ultravioleta. Por isso, John talvez seja o melhor exemplo de um militar aqui na tropa que vai subindo as patentes, só que sua força está muito além da capacidade de energia que ele consegue produzir, mas sim da capacidade de pensar, planejar e transformar sua vontade em algo que possa sustentar outras pessoas. O próximo da lista é Kyle Rayner, um artista e ilustrador de quadrinhos de Los Angeles. Durante a queda da tropa provocada pela transformação de Hal em Parallax, Kyle foi escolhido pelo último guardião disponível para receber um anel, e existe uma diferença fundamental: ele não foi escolhido porque era considerado o humano mais destemido da Terra, e sim porque Garnet precisava desesperadamente de alguém capaz de continuar o legado. Foi então que o Guy se tornou o último Lanterna Verde em atividade e virou meio que uma conexão entre passado e futuro, aprendendo praticamente sozinho o que significa ser um lanterna e como artista seus construtos podiam ser extremamente detalhados. Kyle enfrentou ameaças impossíveis, participou da reconstrução da tropa e ajudou a trazer Hal de volta, mas sua maior transformação veio quando ele se tornou Ion, a manifestação viva da força de vontade com poderes que ultrapassavam os limites normais de um lanterna. Mas não só isso, o cara foi o primeiro humano capaz de dominar o espectro emocional completo como Lanterna Branca. Então já dá pra ter uma ideia do potencial desse cara. E claro, esses poderes infinitos dele não duraram pra sempre, mas dá pra ver que de um artista comum, ele se tornou algo muito mais forte com sua força de vontade. Em sexto lugar, temos Simon Bass, um mecânico que entrou em atividades criminosas para conseguir dinheiro e ao ser preso é tratado como um terrorista. E é aí que um anel dos Lanternas Verdes atravessou a sala e escolheu Simon. O detalhe mais interessante é que esse não era um anel completamente normal. Ele estava defeituoso e carregava mensagens deixadas por Hal e Sinestro, que orientavam Simon a tomar cuidado e não confiar cegamente em ninguém. Tanto que ele começa sua carreira desconfiando de tudo, inclusive do próprio anel. Porém, aprendeu a confiar tanto no anel quanto em sua própria força de vontade, e além dos poderes de um lanterna padrão, Bass desenvolveu a visão esmeralda, que permite receber vislumbres do futuro próximo, e a capacidade de cura. Com o tempo, ele forma uma das duplas mais importantes da geração ao lado de Jessica Cruz. Eles protegeram a cidade e por mais que sejam dos lanternas menos experiente, entende que a força de Lanterna Verde está em continuar persistindo mesmo quando duvide de algo. Em sétimo, temos a primeira integrante feminina da Terra, e quando era mais jovem, Jessica Cruz e seus amigos encontraram criminosos enterrando um corpo que era de um dos amigos dela, o que gerou um trauma gigantesco e a ansiedade incapacitante, passando anos praticamente isolada dentro de casa. Jessica não recebeu imediatamente um anel verde. Primeiro, ela foi escolhida pelo anel Vulton, o anel associado ao Power Ring da Terra 3, que se alimentava do medo e utilizava a ansiedade de Jessica para controlá-la. E foi com a ajuda da Liga da Justiça que a garota conseguiu assumir o domínio sobre aquilo que estava tentando destruí-la, e é depois da guerra de Darkseid que essa força de vontade acabou sendo reconhecida e Jessica recebeu o anel dos Lanternas Verdes. A partir daí, Jessica treinou com outros heróis, principalmente Hal Jordan, participou da Liga da Justiça e chegou a passar por uma transformação envolvendo Omega Effect, onde seu corpo foi ressuscitado através da energia ligada a seu anel, tanto que chegou a manifestar poderes associados aos próprios raios Ômega. Jessica chegou a utilizar outras cores do espectro emocional e mostra que a força de vontade não é a ausência de medo, e sim decidir seguir em frente mesmo quando esse medo está gritando para você parar. Por fim, temos Sojourner Mallen, que foi enviada para uma região extremamente distante da galáxia conhecida como Far Sector, onde recebe a responsabilidade de investigar uma série de crimes em uma sociedade onde as emoções foram praticamente eliminadas. Antes de se tornar lanterna, Joe havia servido nas Forças Armadas e trabalhado como policial, e isso é extremamente importante, porque a Far Sector não apresenta Joe apenas como uma super-heroína que resolve problemas com rajadas verdes. Ela é essencialmente uma detetive que possui um anel com sistema próprio de recarga. No caso, sua energia é mais limitada, ela tem que administrar melhor,
melhor, só que diferente dos outros lanternas, ela não precisa necessariamente ficar sempre ali, ó, carregando um tempinho para depois conseguir usar. Tojoner representa uma evolução do conceito de força de vontade, porque não se trata apenas de destruir o obstáculo à sua frente, mas de ter força o suficiente para compreender o problema antes de decidir enfrentá-lo. No fim das contas, quando a gente começa a olhar cada um deles, a gente vê que não existe, tipo, um jeito fixo de ser um lanterna. Alan Scott é a origem mística e o primeiro símbolo do legado. Hal Jordan é o piloto destemido, que transformou a ideia em uma aventura cósmica e se torna o maior símbolo da tropa. Guy Gardner é força bruta e coragem. John Sturge é a disciplina, estratégia e liderança. Kyle Rayner é a imaginação e criatividade levadas ao limite. Simon Bass é a persistência e confiança. Jessica Cruz é a prova de que a coragem não significa ausência de medo. E Joe entende que algumas coisas não podem ser simplesmente vencidas, mas precisam ser compreendidas primeiro. Todos usam a mesma cor, mas nenhum deles representa exatamente a mesma coisa. E é um fato que esse anel é uma das armas mais poderosas do universo e que pode transformar sua força de vontade em qualquer coisa, só que a peça-chave sempre esteve no usuário que o utilizou. Então é por isso que a Terra continua produzindo um dos maiores lanternas verdes da galáxia, não porque seus habitantes sejam naturalmente mais poderosos, e sim porque geração após geração sempre surge alguém disposto a olhar para o impossível e dizer eu vou tentar. Mas agora comenta aqui qual desses lanternas é teu favorito e te convido a fazer parte da minha tropa se tornando um membro aqui do canal e ganhar benefícios exclusivos.